Na manhã de sexta-feira, 15 de dezembro de 2017, Nelia McAtende chegou à espaçosa casa de Barry e Honey Sherman na Old Colony Road, no bairro de North York, em Toronto. Imediatamente, algo pareceu estranho. Durante os 3 anos como empregada do Sherman, o alarme contra roubo sempre estava ligado quando ela chegava. Nesse dia, porém, ele estava desativado. Nelia entrou como de costume e arrumou a casa para uma visita imobiliária. Os Sherman se preparavam para vender a casa e mudar para uma recém-construída em Forest Hill, mais perto do centro de Toronto. Enquanto limpava, Nelia achou o iPhone de Honey virado para baixo no chão de um lavabo pouco usado. Inquieta, ela pegou o aparelho, deixou-o na mesa da cozinha e seguiu pela casa. Horas depois, a corretora dos Sherman, Elise Stern, chegou para a visita. Ao levar os compradores à rara área da piscina no porão, Elise notou 2 corpos do outro lado. Perturbada com a cena e sem ter certeza do que estava vendo, ela rapidamente conduziu os convidados para fora. Elise implorou que Nelia descesse para investigar, mas a governanta recusou assustada. Então a jardineira Claire Banks se ofereceu. Ela foi ao porão e encontrou Barry, 75, e Honey, 70, sentados no chão de costas para a piscina. A piscina possuía corrimão na borda, e Barry e Honey Sherman tinham cintos pretos no pescoço presos ao corrimão. Eles estavam claramente sem vida. Assustada, ela correu de volta para o andar de cima e ligou para o 911. Police here right now with an investigation. They're talking about the discovery of 2 bodies at the home of Barry Sherman, one of Canada's wealthiest men, and his wife, Honey. It's believed those bodies are of him and of his wife. They were found earlier today. Apotex confirming that in a tweet just a short time ago. Barry e Honey Sherman eram figuras ricas e conhecidas em Toronto. Barry havia fundado a gigante farmacêutica Apotex, a maior produtora de medicamentos genéricos do Canadá, e sua esposa Honey era uma filantropa de destaque. O casal era casado há 46 anos e tinha 4 filhos. No início, as autoridades pensaram que não houve arrombamento e sugeriram que Barry feriu a esposa antes de se suicidar. Houve forte resistência a essa teoria. Ninguém achava esse cenário possível, e a autópsia concluiu o homicídio como causa da morte dos 2. À medida que a investigação se aprofundava, as últimas horas do casal vieram à tona. Na quarta, 13 de dezembro, Honey chegou em casa após compras de Natal às 20 horas. Ela pôs as compras na mesa, tirou o casaco e trocou os sapatos por chinelos. Barry chegou em casa após as 21. O BlackBerry, as luvas de couro preto e alguns papéis foram achados espalhados no corredor fora da garagem. Após o dia 13, não houve mais notícias dos Shermans. E-mails, mensagens e ligações não foram respondidos. E Barry esteve ausente dos escritórios da Apotex na quinta-feira, dia 14, algo incomum para ele. Isso fez os policiais acreditarem que os Shermans foram mortos em casa entre 21 horas e 22 horas. Na noite do dia 13, os policiais supõem que Honey foi atacada ao chegar em casa, o que pode tê-la feito correr para o lavabo pouco usado, onde Nelia achou seu celular. Ela foi dominada enquanto o assassino, ou os assassinos, esperavam o marido dela voltar para casa. Barry provavelmente foi emboscado no corredor da garagem. Mas quem estava por trás do ataque? Barry tinha um legado complicado como magnata farmacêutico, e não faltavam inimigos profissionais. Alguns o viam como implacável e explorador. Outros, como um avô gentil que lembrava o nome de todos os funcionários. A suspeita chegou a recair sobre o filho, Jonathan. 2 semanas antes dos assassinatos, Barry pediu a Jonathan que devolvesse os milhões de dólares que lhe emprestou para iniciar seu negócio de armazenamento. Jonathan negou, dizendo que seu pai só precisava do dinheiro por dificuldades financeiras e que eles tinham uma relação próxima e de apoio mútuo. Frank DeAngelo, empresário, também tinha motivo, pois Barry o ajudou com empréstimos para pequenas empresas por mais de 10 anos. The time of Barry's death, Frank owed him more than 286 million Canadian dollars, but he maintains that Barry's untimely demise was the worst thing that could have happened to him professionally. Em 2019, uma equipe demoliu a casa. O terreno foi comprado e relistado discretamente. Atualmente está à venda por 6,8 milhões de dólares, e o endereço foi alterado para 48 Old Colony Road para ocultar o passado sombrio do terreno. Em 14 de dezembro de 2021,
a polícia de Toronto divulgou um vídeo inédito de um homem vestindo roupas escuras, caminhando por uma calçada no bairro dos Sherman. Dado o horário da gravação, a polícia acredita que ele seja um suspeito e pediu que quem o reconhecer entre em contato. Quem tiver qualquer informação sobre os assassinatos dos Sherman deve entrar em contato com o número que aparece na tela. Em 16 de setembro de 2019, Noema Alavés Perez, de 19 anos, levou seus 2 filhos e sua irmã de 8 anos para tomar sorvete. Depois, o grupo parou no parque da cidade de Bridgeton, Nova Jersey. Como fazia normalmente, ela permitiu que seus 2 filhos, Dulce, de 5 anos, e seu irmãozinho Manuel, de 3 anos, brincassem sozinhos perto dos balanços. Grávida do 3º filho e cansada, ela permaneceu no carro com a irmã, a cerca de 30 metros das crianças. As notícias são divergentes neste ponto. Fontes afirmam que, entre 16 horas e 17 horas, Noema notou a ausência dos filhos, saiu do carro para procurá-los e encontrou Manuel sozinho e chorando nos balanços. Ao ser questionado sobre sua irmã, ele apenas apontou para alguns galpões próximos. Outros veículos de notícias relataram que entre 16 horas e 17 horas, seu filho voltou para o carro, sozinho e chorando. Mesmo que Manuel provavelmente tenha visto algo, era muito novo e não falava ainda. Depois de procurar sua filha sem sucesso, Noema primeiro ligou para vários membros da família, chorando desesperadamente e implorando por ajuda. Com o tempo e sem notícias de Dulce, ela chamou o 911. 911, where's your emergency? I can't find my daughter. Okay, when was the last time you seen her? We were there at the park and people said that somebody took her. Bridgeton, pequena cidade rural com muitos imigrantes latinos, foi abalada pelo crime. Mais de 30 policiais vasculharam os bosques próximos e entrevistaram todos no parque. Além da busca a pé, foi realizada uma busca de helicóptero com câmeras de imagem térmica, e um corpo d'água próximo foi drenado, mas não havia nenhum sinal da menina. Às 22h do dia seguinte, emitiram um alerta Amber para Dulce. Segundo testemunhas, o alerta dizia que Dulce foi vista pela última vez com um homem hispânico magro, que a levava para uma van vermelha de vidros escuros fora do parque. Foi descrito com altura entre 1,68 metros e 1,73 metros acne, camisa preta, calça vermelha e sapatos laranja. No entanto, foi revelado posteriormente que essa descrição veio de uma criança. Críticos disseram que a possível falta de confiabilidade dessa testemunha prejudicou o caso de Dulce, assim como os atrasos de Noema ao acionar a polícia e das autoridades ao emitir o alerta Amber. Cerca de um mês depois, as autoridades divulgaram um retrato falado e uma descrição de uma pessoa de interesse. Apesar da semelhança com o homem do alerta Amber, ele é procurado para interrogatório. A polícia suspeita que ele presenciou o ocorrido com Dulce no parque naquele dia. Ele é descrito também como um homem hispânico magro, com acne no rosto e aproximadamente 1,70 metros de altura. Mas ao contrário do homem do alerta, ele usava uma camiseta branca, jeans azul e um boné branco. E estava no parque com 2 crianças pequenas. Segundo o chefe de polícia de Bridgeton, Michael Guaimari Sr., mais de 300 policiais de várias agências se uniram para atuar no caso de Dulce. Mais de 1.000 pistas foram recebidas e 500 locais e 200 veículos foram revistados. Apesar dos esforços, Dulce segue desaparecida e o homem procurado continua foragido. Como em qualquer caso não resolvido, não faltam teorias. Alguns acham que Dulce foi sequestrada por acaso ou levada secretamente por seu pai, Edgar Pérez, para morar com ele no México. Edgar já foi ouvido pelo FBI e não há sinais de que Dulce esteja sob seus cuidados. Alguns acusaram Noema de negligência ou de ter ignorado propositalmente sua filha naquele dia para orquestrar um sequestro. Novamente, não há evidências que sustentem essa afirmação. Dulce, agora com 10 anos, já teve fotos de progressão de idade divulgadas. Ela sumiu aos 5 anos com cabelos e olhos castanhos, cerca de 90 centímetros, e entre 27 e 32 quilos. Ela foi vista pela última vez com camiseta amarela de koala, calça preta e branca com borboletas e flores, e sandálias brancas. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Dulce, por favor, entre em contato com o número que está na tela. A polícia oferece até $52 mil por informações,
e garante não questionar testemunhas sobre status de imigração. No início dos anos 1990, a estrela do cinema de Bollywood, Divya Bharti, tinha o mundo aos seus pés. Ela era bem-sucedida e linda, e com apenas 19 anos era uma das atrizes mais bem pagas da Índia. Brilhante e vibrante, com aparência de boneca, ela era invejada e desejada por muitos. Mas Divya só se interessava por um homem. No set de seu filme de sucesso de 1992, Shola Aur Shabnam, seu colega de elenco Govinda a apresentou ao diretor e produtor de 20 Buchamianos, Sajid Nadia Duala. Um romance intenso começou, e Divya se converteu do hinduísmo ao islamismo de Sajid. Após alguns meses, os dois se casaram em 10 de maio de 1992, em uma cerimônia privada de Nikah. Na maior parte do tempo, Divya manteve seu casamento em segredo, com medo de que isso impactasse sua crescente fama. Mas ambas moravam juntas em um apartamento no 5º andar dos edifícios Tulsi, em Versova, noroeste de Mumbai. Em 5 de abril de 1993, Divya convidou a estilista Nita Lula em seu apartamento para discutir os figurinos de seu próximo filme, Andulan. Por volta das 22, Anita e seu marido, o Dr. Shyam Lula, um psiquiatra, chegaram. Divya, Sajid e o irmão de Divya, Kunal, também estavam na residência. Por volta das 23h30, Sajid e Kunal foram embora. Os Lulas permaneceram depois que Sajid e Kunal partiram e Divya ligou a televisão. Ela foi até a cozinha, onde sua empregada, Amrita, estava trabalhando, e preparou outra bebida para si mesma. Depois, ela saiu para Vanana Alvemanhã para doces. Relatos variam, mas a revista Stardust afirma que Divya costumava sentar-se do lado de fora, subindo pela varanda até Maomamate até uma pequena saliência. Tragicamente, naquela noite, ela escorregou e caiu de seu apartamento no 5º andar para o concreto abaixo. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas, tragicamente, foi declarada morta ao chegar. A autópsia confirmou que a morte foi causada por queda de grande altura e revelou fraturas no crânio, quadril esquerdo e costelas. Foi detectado um alto nível de álcool em seu organismo. Por ser uma figura pública muito querida, muitos tiveram dificuldade em acreditar que sua morte foi causada por um acidente comum. E as pessoas rapidamente começaram a teorizar que Divya havia tirado a própria vida ou que tinha sido empurrada. Nita e Shyam foram interrogados, mas disseram não saber se Divya caiu ou pulou, pois tudo ocorreu em segundos. Alguns, como seu irmão Kunal, afirmaram que Divya estava se sentindo deprimida nos dias que antecederam sua morte, e ele expressou arrependimento por tê-la deixado sozinha naquela noite. Outros, como seu pai, garantem que Divya não tinha esses problemas. Como disse à imprensa, não havia chance de suicídio ou assassinato, e ela não estava deprimida. Era do tipo que deprimia os outros. Teorias conspiratórias sugeriram que Divya era viciada em drogas ou álcool, e que isso contribuiu para sua morte. Apesar de ter bebido e possivelmente estar embriagada na noite da morte, não há provas de uso excessivo. Outros creem que seu marido tinha ligações comerciais suspeitas e envolvimento com o submundo do crime, o que teria causado sua morte. Houve também mais 2 alegações não comprovadas que a revista Stardust publicou em sua investigação de 1993. Uma veio de uma amiga anônima de Divya, que afirmou que Sajid e Divya brigaram na noite em questão. Ela não queria que ele fosse embora e supostamente gritou: "Você volte em 10 minutos ou não vai me ver mais." Após a saída dele, ela foi à varanda, onde Nita, assustada, a seguiu e tentou convencê-la a entrar. Nesse momento, Divya pulou. Outra fonte anônima, que morava no prédio, afirmou que Sajid chamou o Dr. Shyam Lula à residência após Divya tomar vários comprimidos para dormir. Quando os Lulas chegaram, o casal brigava e Kunal estava lá. Nita e Shyam pediram que Sajid e Kunal saíssem para acalmar Divya, mas instantes após a saída deles, ela caiu fatalmente. Apesar de alimentarem teorias conspiratórias sobre a morte de Divya, esses relatos nunca foram apoiados por Nita, Shyam, Kunal, Sajid ou Amrita. Em 1998, o caso foi oficialmente encerrado e considerado uma morte acidental. No verão de 2012, Courtney Stauffer, 21 anos, mudou-se para um apartamento no 2º andar, na 810 West Main Street, em Palmyra, Pensilvânia.
com seu namorado Brad, de 20 anos. Like many young adults, the pair enjoyed partying with friends and often invited them over. The night E o dia 28 de julho não foi exceção. Courtney e Brad receberam um pequeno grupo, mas, eventualmente, a festa ficou barulhenta. E seus vizinhos, Janice Raymond Schneider e Richard Sheets, que moravam no andar de baixo, e Todd Sazak, que morava no dúplex ao lado, ficaram irritados. Todd sabia que Brad estava em liberdade condicional por dirigir sob efeito de álcool e drogas quando menor. Então chamou a polícia. Por volta das 21h, as autoridades prenderam Brad por violar a condicional, deixando Courtney sozinha em casa. Irritada, Courtney ligou para sua mãe, Wendy, relatando o ocorrido com Brad e temendo que ele cumprisse o resto da pena de 4 anos na prisão. Wendy convidou-a para dormir em sua casa, mas Courtney recusou. Uma hora depois, Courtney recebeu mensagem de Corey Pruitt, 29 anos, convidando-a para o bar do posto em Hummelstown. Ao chegar, ela encontrou Corey e Milton Rodrigues. O trio usou o carro de Milton e foi para a 2ª Street em Harrisburg, área popular entre jovens adultos pela vida noturna. Antes das 2h, Courtney foi expulsa do bar Hardware na 2ª Street, após discutir com o suposto traficante Arvard Brown e sua namorada. Ao sair, ela ligou para Corey e Milton, pedindo que saíssem também, pois não conseguia voltar ao bar. Os 3 se reuniram e voltaram para a região de Palmyra, com Corey como motorista designado. Por volta das 2h45, Corey deixou Milton em casa e levou Courtney ao carro dela, no bar do posto de gasolina. Preocupado com sua embriaguez, ele a acompanhou até em casa. Por volta das 3h, Courtney encontrou os vizinhos. Ela os culpou por chamarem a polícia cedo e os confrontou com raiva. As reportagens não deixam claro o papel de Corey na briga, mas Richard chamou a polícia às 3h12. Ele relatou que Courtney ameaçava Janet, Todd e ele, e que um homem com ela também causava problemas. 3 minutos depois, a polícia de Palmyra chegou. Os vizinhos informaram que Courtney começou a gritar com eles enquanto passeava com o cachorro. E Todd acrescentou que ela o chutou na perna. As autoridades atribuíram o clima hostil ao álcool e ao horário, e mandaram os moradores entrarem e dormirem para acalmar. Eles disseram que se voltassem, alguém iria para uma cadeia. Às 4h11 da manhã, Todd ligou para o 911 mais uma vez, relatando que Courtney estava causando uma confusão. Ele ouviu ela gritando e andando pelo apartamento. 20 minutos depois, com a chegada dos policiais, tudo estava silencioso. Eles bateram na porta de Courtney e olharam pelas janelas sem ver sinais de problema. Sem causa provável para entrar, eles foram embora. Segundo Corey, ele e Courtney entraram após a saída da polícia, por volta das 3h30. Ao entrar, Courtney continuou irritada, andando e batendo portas enquanto gritava. Corey tentou acalmá-la, mas ela só se acalmou quando a polícia chegou de novo por volta das 4h30 da manhã. Com medo de serem presos, Courtney e Corey apagaram as luzes e ficaram em silêncio, mesmo com a polícia batendo na porta. Depois, ele conta que adormeceu e achou que Courtney também. Às 7h56 da manhã, ele acordou e descobriu que a cama dela estava vazia. Ele estava com pressa para ir trabalhar. Então, ao invés de procurar pela amiga desaparecida no apartamento, ele simplesmente chamou por ela e avisou que estava saindo. Pouco tempo depois, ele foi flagrado pelas câmeras de segurança em uma loja de conveniência Sheets. Por volta do mesmo horário, ele enviou uma mensagem para Courtney. Oi, o que aconteceu? Depois mandou mais 2 às 12h36 e às 13h58. Mas todas as mensagens dele ficaram sem resposta. Sem encontrar o irmão na feira local de Lebanon naquele dia, a família dela ficou preocupada. No dia seguinte, Wendy chegou em casa e viu seu carro estacionado do lado de fora, vidros abaixados. Lá dentro, ela achou a porta destrancada, sapatos e chaves da filha no patamar, a bolsa com cigarros e dinheiro ao lado da cama e o celular carregando próximo. O ar-condicionado e a televisão estavam ligados e, o mais preocupante, a velha cachorra de Courtney, Sheba, estava inquieta e fez suas necessidades dentro de casa. Segundo a família Stauffer, Sheba era bem treinada e só faria bagunça em casa se ficasse sozinha por um tempo. Após a descoberta, Scott Stauffer registrou o sumiço da filha e o apartamento virou cena de crime. Cães vasculharam um raio de 3 quilômetros da casa de Courtney e vizinhos tiveram suas casas revistadas.
Os carros de Courtney e Milton Rodrigues passaram por exames forenses, mas nenhuma pista foi encontrada. Corey e Milton foram interrogados por muito tempo. Corey fez um teste de polígrafo e deu seu DNA, mas nada trouxe paz aos Staufers. Alguns citaram o relacionamento difícil dela com o vizinho Todd Sasek. Ele tinha motivos para não gostar dela, e semanas antes do desaparecimento, Courtney o flagrou filmando-a na varanda. Ele deixou uma mensagem de voz exaltada para uma proprietária dizendo que Courtney era um problema e precisava ser retirada do prédio. Todd admite hostilidade por Courtney, mas nega tê-la gravado ou envolvimento no ocorrido naquela noite de julho. Geralmente, as pessoas culpam Corey Pruitt, pois foi o último a vê-la viva. No entanto, sua história não mudou, e sem provas para alterá-la, a polícia não tem motivos para prendê-lo. Quando desapareceu, Courtney tinha 21 anos, cabelo loiro até os ombros e olhos verdes. Ela está desaparecida há 12 anos e teria 33 anos hoje. Ela tem uma tatuagem no braço direito que diz One Love, outra de 3 estrelas no topo do pé direito e uma terceira no lado esquerdo do torso de uma pistola atirando flores. Existe uma recompensa de $100 mil por informações sobre o paradeiro dela. Se quiser compartilhar algo, utilize as informações de contato na tela. Dia 15 de junho de 2021 foi um dia de verão agradável em Rogersville, Tennessee, nos Apalaches. Nesta comunidade unida, Candace e Don Wells vivem com seus 4 filhos. 3 meninos e a caçula Summer, de 5 anos. Por volta das 17h30, Candace chamou Summer para fora para ajudá-la, junto com a avó, a plantar flores. Ela logo voltou para casa para ficar com os irmãos. Antes das 18h30, Candace entrou em casa e viu seus 3 filhos assistindo televisão no andar principal. Quando ela perguntou onde estava a irmã deles, os meninos disseram que Summer tinha ido para o porão brincar com seus brinquedos. Além da bagunça e dos brinquedos, o porão estava vazio. Não havia sinal de sua filha em lugar nenhum. Inicialmente, ela achou que Summer saíra pela porta do porão, mas após 10 minutos de busca sem sucesso, Candace se alarmou. Às 18h30, ela avisou o marido no trabalho sobre o sumiço de Summer antes de chamar o 190. Horas e dias se confundiram, enquanto iniciava a busca pela menina de 5 anos desaparecida. O Departamento de Investigações do Tennessee Investigation issued an endangered child alert at 11:59 p.m. that was later elevated to an Amber Alert by 11 a.m. the next morning. Agências locais, estaduais e federais foram à casa rural dos Wells na Ben Hill Road e vasculharam a mata próxima com centenas de voluntários em busca da menina. Infelizmente, esses esforços não deram resultado. Os cães só conseguiram seguir seu cheiro pela floresta, por uma trilha difícil até a Ben Hill Road. 10 dias depois, as autoridades informaram que buscavam uma Toyota Tacoma vinho ou vermelha, modelo 1998 a 2000. O veículo tinha caçamba cheia, rack de escada e baldes brancos atrás. O carro estava na área quando Summer supostamente desapareceu, e a polícia queria saber o que o motorista poderia ter visto. Até hoje, essa pessoa nunca foi identificada. Candace e Don deixaram claro que querem a filha de volta em segurança, aparecendo publicamente, inclusive no programa do Dr. Phil. Would she do that? Would she say, hey, I'm going downstairs to play with my toys, or would she just go? No, she'd tell the boys. What'd you do then? Well, I hollered for her at first. And no response. No response. So what'd you do? So I went directly down there. I looked for everywhere I could look, in the room, under the blankets, whatever, and she was gone. Your belief is this might be the last spot that Summer was on the property. Yes, sir. Right there. Yes. That she was put in a vehicle there and driven away. Yep. Apesar da ampla cobertura da mídia sobre o desaparecimento de Summer, não surgiram pistas úteis e o caso estagnou. Diante de circunstâncias tão estranhas, muitos foram rápidos em apontar o dedo para Don e Candace. Afinal, ambos têm antecedentes criminais. Don cumpriu pena por crimes de drogas e furtos nos anos 90 e início dos 2000 em Arkansas, Utah e Texas. Ele também quebrou seu ar-condicional várias vezes. Candace se declarou culpada de contravenção por abuso doméstico em Wisconsin em 2003. Em 2020, Candace pediu ordem de proteção contra Don.
temendo pela segurança dela e dos filhos. Em 14 de outubro de 2020, a polícia respondeu a uma denúncia de violência doméstica feita por Candace na Ben Hill Road. Don foi preso e encarcerado por acusações de agressão doméstica, posse de arma de fogo sob influência de substâncias e posse ilegal de arma. Candace queria que ele se afastasse dela e das crianças. Ela entrou com um pedido de custódia imediata das crianças e solicitou que Don saísse de casa. 4 dias depois, por razões desconhecidas, Candace decidiu retirar o pedido. Em outubro de 2021, Don foi preso novamente e ficou 1 ano na prisão por dirigir alcoolizado. 1 mês após o desaparecimento de Summer, seus 3 irmãos mais velhos foram levados pelo Departamento de Serviços Infantis, que, segundo Don, em 2023, proibiu o casal de contatar os filhos. Os motivos da retirada dos filhos da família não estão claros, mas Don sugeriu no podcast de Jennifer Youngblood, J is for Justice, em julho de 2021, que seu consumo de álcool foi o principal fator. Como Jennifer disse, ele me contou sobre os meninos terem sido levados, que foi devido a um episódio de consumo de álcool. E há outras coisas circulando na internet dizendo que pode ser por causa da vida em casa ou pelo que está acontecendo agora no caso da Summer. O juiz Daniel Boyd impôs uma ordem de silêncio no caso do DCS, proibindo as partes de falar com a mídia ou pessoas não essenciais sobre a situação dos meninos. O caso da Summer continua em aberto, e a polícia ainda não conseguiu determinar se a Summer saiu da propriedade por vontade própria ou se alguém a sequestrou. Na época do seu desaparecimento, Summer Moon Utah Wells tinha 5 anos de idade, 91 centímetros de altura e pesava 18 quilos. Ela tinha cabelo loiro curto, olhos azuis e foi vista pela última vez de camiseta rosa, calça ou short cinza, provavelmente descalça. Divulgaram fotos de progressão de idade dela recentemente para tentar obter mais pistas. Agora ela teria 8 anos. Se você tiver qualquer informação sobre o caso de Summer, por favor, entre em contato com o número que está na tela. Compartilhe suas teorias nos comentários. Onde estão Dulce e Summer? O que aconteceu com Courtney? A morte de Divya Bart foi acidental? Quem matou os Shermans? Conte pra gente se há algum caso que você gostaria que cobríssemos no nosso próximo episódio. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E, como sempre, obrigada por assistir.